Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. E começa agora uma nova edição da Comissão de Inquérito das Manhãs 360. Hoje é a nossa convidada a Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do PSD, Dulcinea Moura. Muito bem-vinda aqui à Rádio Observador. Bom dia. Obrigada. Bom dia a esta equipa fantástica e a quem nos está a ouvir. Obrigado pelos elogios. Já nos está a amaciar para o teste que aí vem. Mas as perguntas estão feitas. É verdade, já não há como mudar. Acho que já não há nada a fazer. Não, Vamos começar, Carla. A nossa convidada já sabe como é que funciona. já sabe, não é? Cada resposta certa 5 pontos, uma resposta com ajuda 2 pontos e se errar não há pontos para ninguém. Mas isso não vai acontecer, até porque são perguntas muito ligadas à atualidade. A primeira tem a ver com a presidência aberta de António José Seguro, que está a decorrer nesta altura. Em que conselho é que o Presidente começou esta semana a presidência aberta? Esta semana esteve em Castelo Branco. Sim, mas onde é que começou? Conselho mesmo. Podia perguntar ao distrito, ficava-vos melhor, não é? Era mais fácil. Era muito mais fácil. Foi na... Covilhã. Peça ajuda. Foi, terá Help? sido... Help? Sim, vamos pela ajuda. Foi na Sertã, em Tomar ou em Leiria? Acertei. Foi essa. E como é que está a acompanhar a forma como o Presidente da República está a fazer esta presidência? Está a mostrar que o Governo não está a conseguir resolver os problemas das populações? Não é essa a ideia que eu tenho, né? Fico com essa percepção. Não é isso que retira até agora? Não retiro essa conclusão daquilo que tem sido a postura de António José Seguro, enquanto Presidente da República, na sua preocupação em manifestar proximidade com as populações, neste caso com esta presidência aberta, começando desde logo desta forma, mas não vejo nem costas voltadas com o Governo, até vejo uma excelente articulação e uma preocupação em ele próprio colher informação para transmitir ao Governo. Aquele apelo, fale-se menos e faça-se mais, não é propriamente aqui uma recomendação muito dura ao Governo? Repare, depois de ouvirmos as pessoas que são efetivamente lesadas desta situação que foi nefasta, deste comboio de tempestades, naturalmente que todos nós ficamos um pouco também afetados em termos emocionais. Não é fácil, muitas vezes, gerir as emoções alheias. E para um Presidente da República também não será fácil. Daí, naturalmente, que ele peça agilidade, urgência, mas essa agilidade tem vindo a acontecer por parte do atual Governo. Mas reiterar e reforçar sempre essa mensagem eu acho que é muito importante. Eu acho que qualquer um de nós, no mesmo contexto, faria o mesmo. E poderá haver aqui uma relação de cumplicidade entre Presidente da República e Governo, lembrando um pouco aqueles tempos de Marcelo. Ou seja, se chovesse, seguraria o chapéu de chuva para Luís Montenegro? Eu acho que António José Seguro procura naturalmente a estabilidade do país e Luís Montenegro está a trabalhar pela estabilidade do país. Essa relação assim de tanta cumplicidade, eu não sei se ela existe, mas existe sobretudo uma preocupação de ambos, cada um ao seu jeito, cada um da sua forma e no âmbito das suas responsabilidades, em garantir e procurar a estabilidade do país, porque o país precisa mesmo é de estabilidade. E não poderá haver aqui um desgaste. Estamos a falar agora da primeira presidência aberta, mas no futuro com mais presidências abertas, apontando problemas que no país permanecem por resolver, não haverá esse perigo de haver um certo desgaste? Creio que não, nem pouco, mais ou menos. Há uma proximidade e Portugal merece essa proximidade dos eleitos com o eleitorado e essa responsabilidade é que tem que ser sentida de uma forma acrescida e por parte do Governo, naturalmente. E esse diálogo do Presidente da República certamente que será bem acolhido e também haverá boas mensagens que o Presidente da República levará para o Governo. Muito bem. Começou meio gás, 2 pontos, mas não está mal. Era pior se fosse Claro, 0. Não é? era ser pior, não é? Vamos somar aqui mais uns. É boa com números, não é? Vamos ver. Não tem de fazer contas. Qual é a raiz quadrada? Não tem de fazer contas. Não vamos a esse ponto. Dulcinea Moura, qual foi a percentagem que Luís Montenegro reuniu nas últimas eleições legislativas, ou seja, em maio do ano passado? Pronto, eu costumo usar uma expressão que não vou usar, depois digo-lhe qual é a expressão. Em off. Em off, não é? Quando fico, vou usar outra expressão, a navegar no deserto.
porque não estou recordada da Quer ajuda? Quero Sei que ganhou, sabe que ganhou. Pois, Sei que isso é o mais ganhou importante. e ganhou muito bem. Hipóteses: 30,25%, 32,13% ou 31,21%? 32,3%. 31,21%. Maldade, Estava a ser podia demasiado 32. otimista. Claro, eu fico sempre otimista quando se fala Mas desta... pronto, ainda temos mais para recuperar. Eleições que Luís Montenegro venceu, entretanto já estamos a fazer praticamente um ano desta segunda eleição. Atualmente, Passos Coelho é apontado como uma das vozes críticas do PSD, uma crítica interna, embora se tenha afastado de uma candidatura à liderança. Ainda que esse cenário esteja afastado, a entrada em cena de um ex-líder com o peso que tem Pedro Passos Coelho causa instabilidade dentro do próprio partido? Não tem criado. Aliás, eu creio que Passos Coelho foi muito importante e foi um excelente primeiro-ministro de Portugal e marcou esse tempo de muita responsabilidade e com grande esforço e empenho na qualidade de primeiro-ministro. E creio que sempre foi muito respeitado pelo atual primeiro-ministro, Luís Montenegro. Isso aí não haja dúvidas. Portanto, nem sinto isso como... Às vezes a comunicação social gosta de fazer passar um ambiente crispado, nem sinto isso de uma forma crispada. É não só parece. a comunicação social? Não há realmente pontos de tensão entre os dois? Que eu conheça, não há. Desconheço essa fricção que possa existir entre Passos Coelho e Luís Montenegro. Mas pelas declarações de Passos Coelho, acharia normal Luís Montenegro sentir-se um pouco magoado com o antigo líder do PSD, porque fez críticas diretas à atuação do governo. Repare, Passos Coelho teve um papel preponderante no nosso país, teve grande responsabilidade. Naturalmente que ele certamente poderia optar por outras formas que não aquelas que estão neste momento a decorrer no âmbito da liderança de Luís Montenegro. Luís Montenegro está a executar as ditas reformas que entretanto ficaram por executar do tempo de Passos Coelho. Eu não me parece, e as críticas nós temos que as entender sempre, quando estamos na política, temos que entender sempre o lado bom da crítica e o lado bom, o lado mau tem que nos responsabilizar a fazer melhor. E eu creio que o que está a acontecer neste momento é que há uma grande responsabilidade, um grande espírito reformista e transformador pelo atual governo. Luís Montenegro está a liderar e está a liderar bem, no meu ponto de vista, e creio que Passos Coelho pode, muitas vezes, em determinadas circunstâncias, neste espírito reformista, pensar de outra forma, mas isso é legítimo, é sempre legítimo. E esse diálogo, e o PSD tem sido um partido que está aberto ao diálogo e procurará certamente o consenso. Mas, por exemplo, Cavaco Silva, também antigo líder do partido e antigo primeiro-ministro, tem sido mais benevolente, também tem feito as suas intervenções, mas tem sido mais benevolente com o governo. Mas não é benevolente, está mais de acordo, não quer dizer com o nível de benevolência, está mais de acordo, e se calhar há outros ex-líderes do partido ou ex-primeiros-ministros de Portugal que também pensariam ou fariam diferente daquilo que está a ser feito. E isso nós temos que aceitar e temos que entender como total legitimidade. Não é uma ameaça, Pedro Passos Coelho, à liderança de Luís Montenegro? Não me parece. Não quero acreditar que seja. Muito bem. Vamos então avançar para a terceira pergunta. Dulcinea Moura tem neste momento ainda dois pontos. Agora vai conseguir fazer os 5 pontos. Em que ano foi criado o Tribunal Constitucional? Vocês tiraram o dia hoje. Não, tiraram o dia. Digam assim, tiraram o dia. Para massacrar a Dulcinea, foi isso. Pronto, posso dar uma ajuda. É o ano em que foi criado. Não é o ano em que entrou em funcionamento. Não sei se é uma grande ajuda. Essa ajuda... Entrou em funcionamento um ano depois de ter sido criado. E tem a ver um pouco também com a história constitucional do país. Bem, nós fizemos agora os 50 anos da Constituição, 2 de abril de 1976, e o Tribunal Constitucional, diria, só me perguntou o ano. O ano em que foi criado. O ano em que foi criado, eu diria em 1977. Quer uma ajuda? Quero. Então, 1976, 1979 ou 1982? Acho que a Dulcinea Moura chegou aqui com muitos elogios e vai sair daqui chateada connosco. É uma data muito Vocês importante estão aqui. para a história
da Constituição em Portugal, porque... Bem, 1976 é muito importante, 1982 também é muito importante. Pois... Será 1982? Está certo. Certíssimo. Está certo. Foi o ano da primeira grande revisão constitucional e que instituiu então o Tribunal Constitucional, que entrou em funcionamento um ano depois. Com um juiz indicado pelo Chega, será isso que irá acontecer, ao que tudo indica, os partidos anunciaram um entendimento. Com esse juiz nomeado pelo Chega, a Constituição fica em perigo, ou isso nunca passou pela cabeça do PSD? Nunca esteve em questão a nomeação de um juiz, a indicação de um juiz nomeado pelo Chega? Eu aqui não vejo mal nenhum em haver um juiz indicado pelo Partido Chega. Acontece que o que é a Constituição ficar em perigo? Eu acho que aqui a Constituição não vai perigar por haver uma indicação do Partido Chega. Sinceramente, a Constituição tem que ser respeitada. Quando muito tiver que ser revisitada e se houver esse consenso para uma revisitação da Constituição, também deverá ser feita. Agora, o diploma base da Constituição deve sempre ser quase como um imperativo da dinâmica de funcionamento de uma democracia. Mas, por exemplo, o Partido Socialista e outros partidos alertaram para esse perigo, ou seja, a partir do momento em que o Chega pudesse indicar um dos juízes para o Tribunal Constitucional, isso seria quase um atentado não vejo as coisas dessa forma. Não vejo. Nós temos que respeitar efetivamente a democracia e temos que respeitar resultados eleitorais e era uma desconsideração nós não respeitarmos aquilo que é a manifestação da vontade expressa no voto, não é? Portanto, e não vejo as coisas dessa forma. E quanto à revisão constitucional, o PSD diz que será melhor adiar para uma segunda metade da legislatura, mas o Chega quer avançar. Eu acho que haverá um momento oportuno para isso, não há pressa, não deve haver essa pressa. Uma revisão constitucional é uma situação que merece uma articulação e uma negociação entre partidos também. Que envolva o PS? O envolvimento de todos. Tem de haver esse envolvimento, tem de haver esse diálogo. Se não houver esse diálogo, caramba, portanto, nós próprios já estamos a melindrar a própria Constituição e creio que não deve ser nada apressado. Mas não será uma boa oportunidade, e será esse o sentido também do início do processo de revisão constitucional pelo Chega, não será uma boa oportunidade, tendo em conta a atual conjuntura parlamentar de maioria de direita, para fazer essa revisão constitucional? Bem, o sentido da oportunidade para a revisão constitucional eu acho que tem que estar sustentado efetivamente no diálogo e naquilo que é a necessidade tem que se verificar uma manifesta necessidade dessa revisão constitucional. E com base no diálogo há de chegar a uma conclusão. Eu creio que por parte do PSD nada há a opor a que haja essa revisão, mas, como eu disse, e insisto, não deve ser nada de forma apressada, nem deve ser esse o intuito, neste caso, do PSD, como um propósito imediato no âmbito parlamentar e da governação. Dulcinea Moura, quer ver o que é uma pergunta para 5 pontos? Vamos a ela? Vamos a ela. Agora. É um ditado popular que lhe peço que conclua. A galinha da vizinha? A galinha da vizinha... Não. A galinha da vizinha é melhor que a minha, não é? É sim, é melhor que a minha. É sempre melhor que a minha. Sempre melhor que a minha. Aqui a vizinha é a Espanha. A galinha. A galinha vizinha é a Espanha. E a vizinha tem uma galinha mais generosa. Está com ajudas para responder ao aumento do preço dos combustíveis, que muitos agentes portugueses, vários setores, dizem que põe até em causa a competitividade da economia portuguesa comparando com a vizinha Espanha. É isso mesmo. O governo português está a retrair-se aqui nas ajudas que poderia dar às famílias e às empresas. Por acaso eu não concordo nada. Não concordo. E se quer que lhe diga, neste caso, nem me parece que a galinha vizinha seja o melhor exemplo, mas sei que tem sido usado por diferentes forças políticas. Há dados objetivos, comparar o preço do gás, nomeadamente na questão dos combustíveis, mas repare como este governo tem agido e tem respondido de uma forma tão imediata, tão preocupado em acautelar respostas imediatas. Vê-se agora com o aumento do preço dos combustíveis,
não é? Que foi em 9 dias que conseguiu responder logo com soluções e com propostas de redução para o consumidor final. Vemos no caso da botija solidária com uma redução do preço que é incomparável e não tem precedente. Nós tivemos um governo socialista que antecedeu o governo da Aliança Democrática e que demorou muito mais a agir e a reagir em cenários de crise. Tivemos um cenário de crise como a guerra da Ucrânia, agora temos o cenário de crise por via da crise do Médio Oriente, da guerra do Médio Oriente, e nós vemos, se fizermos esse comparativo, quer dizer, tivemos o Partido Socialista, por exemplo, a falar do IVA zero, mas levou 400 dias para tomar essa decisão. E eu acho que o atual governo tem tido um espírito de reação imediata para esta situação. E diria que o IVA zero continua a não fazer sentido. Na minha modesta opinião, não faz qualquer sentido o IVA zero, até porque já aconteceu, e não foi há muito pouco, não foi assim há tão pouco tempo, e os preços dos bens não reduziram naquilo que é o resultado final, e continua-se a sentir os efeitos nefastos da inflação naquilo depois que é o cabaz de compras das famílias. Por isso, o que eu acho é que o atual governo está a responder, tem criado logo mecanismos de uma forma imediata, mas a resposta é tudo. Agora, nesta questão com a crise do Médio Oriente, vimos antes no cenário dos incêndios, vimos posteriormente na questão do comboio de tempestades, a reação tem sido muito mais imediata. Naturalmente, que todas as medidas de incentivo, de apoio àqueles que são os mais diretamente afetados, têm que ser revistas, têm que ser constantemente atualizadas e monitorizadas. E isso é que é importante que o Governo não perca essa vontade constante e esse empenho em acompanhar, em monitorizar constantemente as medidas de incentivo e sempre que for necessário criar medidas extraordinárias sobre essas medidas de incentivo. E isso está a acontecer. Dulcinea Moura falou da questão da reação imediata, mas temos assistido a alguma prudência, até nos debates parlamentares por parte do Governo, porque a situação também ainda é de incerteza e o Governo parece, por vezes, não querer avançar logo para medidas que poderá ter de alterar rapidamente em função também do desenrolar da situação. Parece-lhe que o Governo tem conseguido esse equilíbrio entre uma prudência, também devido ao clima de incerteza, e essa reação para que se sintam os efeitos na carteira dos portugueses? O que eu sinto é que às vezes nem há tanto essa prudência, há mais um sentimento de responsabilidade imediata e depois sim a prudência naquilo que, imagino, na questão do comboio de tempestades, nós foi criado de imediato a estrutura de missão para acompanhar essa situação. Foram logo criados mecanismos. Está logo, neste caso, resultou logo um PTRR com um espírito transformador, reformista e de resiliência para o país. Foram logo de imediato criados todos esses mecanismos mais facilitadores em cenários de crise. Agora, tudo o que pode ser aprimorado e melhorado, aí sim exige alguma prudência, exige o equilíbrio das contas públicas, que também é outro facto que tem que ser sempre ponderado, mas a resposta, desde logo, e a preocupação em responder e corresponder, eu acho que o Governo tem tido. Muito bem. Dulcinea Moura, vamos para a última pergunta. Esta também é relativamente fácil, digo eu. Ainda pode chegar aos 14. Pode chegar aos 14 pontos. Além de Portugal, Itália, Espanha e Alemanha, que outro país assinou uma carta à Comissão Europeia a pedir a taxação dos lucros extraordinários das empresas de energia? Foram 5 ministros das Finanças. França. Quer uma ajuda? Eu não acerto uma, portanto. Bélgica, Hungria ou Áustria? Não sei, recordo-me da Itália, mas não Itália, Espanha, Alemanha, certo, Portugal. Recordo-me perfeitamente. E um outro país. Não sei. Hungria, Bélgica ou Áustria? Arrisco. Vou arriscar a Hungria. Não, a Hungria normalmente não se mete nessas coisas, por isso é que eu pensei. A pergunta deve ser porque deve ser completamente inusitado desta situação, mas não. O ministro das Finanças, Miranda Sarmento, pelos vistos, é apoiando desta ideia de taxar os lucros extraordinários. Como é que esta ideia casa com o lucro extraordinário que o Estado
tem tido em impostos, não seria o Estado dar primeiro o exemplo? Dar o exemplo primeiro. Isso tem sido uma crítica muito apontada nesse sentido, mas acho que está a ser analisado, quer por parte do ministro Joaquim Miranda Sarmento, quer por parte do nosso primeiro-ministro Luís Montenegro. Taxar esses lucros, creio que naquilo que é o contexto europeu, não se vislumbra como uma coisa desajustada e desadequada enquanto Estado-membro. Agora, muito sinceramente, não lhe sei responder quem deverá dar o exemplo primeiro, mas acho que é uma boa medida a partir do momento em que estamos alinhados com aquilo que são os preceitos orientadores de uma Europa que deve ser unida e deve ser coesa naquilo que são as políticas públicas. Muito bem. Dulcinea Moura sai daqui com 9 pontos. Poxa, Ficou triste connosco. O que é que eu vou fazer com estes 9 pontos? Era pior se fosse Dá para transformar isto num voucher? num voucher. Vem uma próxima, não é? Tem que vir à segunda chamada. Exato. À segunda chamada. Não fica pronto. zangada Já sabe como é que connosco. funciona, já sabe os truques Ok, muito bem. e vai correr melhor. Aqui não há Mesmo truques, assim. João. Isto não há truques. Desculpem. Houve aqui os truquezinhos, mas tenho que dizer que foi mesmo assim, foi um gosto, foi um momento muito agradável. Gosto É sempre muito. bem-vinda. É a Termino comissão de como inquérito comecei. mais fácil. Fantástica equipa. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado e até uma Muito próxima. Obrigada.